Graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Seja muito bem-vindo a essa live, Histórias e Princípios da Bíblia. Com certeza seu coração vai se aquecer enquanto você ouve essas verdades da palavra de Deus. Quer dizer que Deus vai falar com você hoje. Que o Espírito Santo vai tocar o seu coração de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda, porque Deus é bom e tem coisas boas para nós. Quero profetizar e declarar que sobre a sua vida, sobre a sua família, a bênção, ao favor de Deus, a vida de Deus, a graça de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Que de fato Deus possa falar com você e ministrar o seu coração de uma maneira poderosa. Todos sejam muito bem-vindos. Tenham um dia repleto de bênção, de graça e de favor. Quero declarar em nome do Senhor Jesus que você vai ver o que você nunca viu e vai experimentar o que você nunca experimentou em nome do Senhor Jesus. Nós estamos nessa jornada, nesse ano de 2025, para compartilharmos de Gênesis a Apocalipse, 365 histórias bíblicas e tirar dali os princípios por detrás desses princípios, dessas histórias poderosas que Deus nos deu, para que possamos ser alimentados, inspirados, para que a nossa fé seja aumentada. Com certeza a fé vem pelo ouvir, ouvir a mensagem de Cristo, e quando nós ouvimos a mensagem de Cristo, com certeza vidas são transformadas. Não é? Nós temos fé e nós somos mudados e coisas acontecem. Eu gostaria que você pudesse, compartilhasse essa live agora mesmo, para que outros também recebessem aquilo que nós vamos compartilhar hoje aqui. Então, se você ainda não entrou no nosso grupo de WhatsApp, entra no nosso perfil, nossa bio, e lá você vai receber, né, todo esse ensinamento aqui. Tudo que nós estamos compartilhando aqui vai estar em 12 livros durante esse ano, né? Essa semana vai chegar o primeiro livro, de janeiro, para aqueles que estão ali no grupo. E você também que ainda não nos segue no YouTube, vá lá também, PR Marcos Nogueira, e também já se inscreva ali. Com certeza essas lives vão ficar salvas ali e vão te abençoar muito, não só com esse material aqui que nós estamos produzindo, mas também o livro de Apocalipse, o estudo sobre o livro de Apocalipse nós vamos lançar agora em fevereiro, em nome do Senhor Jesus. Mas deixa eu orar, para que o Espírito Santo fale com você, comigo, para que possamos ter, de fato, a ministração do Senhor nas nossas vidas hoje, de uma forma especial. Pai, nós nos rendemos a Ti, nós voltamos nosso coração para o Senhor, para recebermos revelação, luz, graça, favor. Haja um ambiente espiritual aqui liberado nessa hora, para o fluir do Espírito, para o fluir dos dons espirituais, porque eu sei que o Senhor tem mais para nós, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é muito bom e tem coisas boas para vocês em nome do Senhor Jesus, para cada um de nós. E hoje nós estamos no nosso 7º dia do ano e nossa 7ª história nós vamos compartilhar aqui hoje sobre o Jardim do Éden. E eu gostaria então que nós lêssemos esse texto, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e árvores boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, nós vemos aqui nessa história que Deus coloca o homem no jardim do Éden, que significa jardim de delícias.
E aqui a gente já vê o propósito de Deus, né, com o homem. Deus coloca o homem num lugar de delícias, num lugar em que o homem pudesse desfrutar. Isso é o coração de Deus para conosco. Veja, ao criar o homem, Deus coloca ele num lugar onde ele iria ter prazer. Nós, como somos pais, nós costumamos levar nossos filhos em alguns lugares. E ali naquele lugar, eles vão desfrutar. Então nós levamos às vezes num parque, numa quadra, num lugar onde eles vão se alegrar. Então Deus também, ao criar o homem, colocou o homem no lugar em que ele se alegraria. Que ele, de fato, iria se alegrar. Por quê? Porque Deus é um Deus que quer com certeza, nos fazer felizes. E aqui ele colocou num jardim onde havia árvores agradáveis à vista. Eu já viajei algumas vezes, né, ao longo desses anos com minha esposa. E no início, no nosso casamento, a gente saía para viajar e minha esposa, ela ficava calada. Inclusive ela está aqui. Minha esposa Silvia, amada e querida. E eu não entendia muito, porque às vezes eu queria conversar e ela estava olhando. E depois de muito tempo eu entendi que, na verdade, o olhar ali para a natureza é o contemplar. Porque quando Deus criou o homem e a mulher e colocou eles num jardim, a Bíblia diz então aqui que nós lemos que as árvores eram boas para a vista, era para serem vistas, era para serem admiradas. Então a natureza de Deus foi para o prazer do próprio homem. É por isso que nós gostamos de ir em lugares bonitos e vemos a natureza, porque nos alegramos, nos deliciamos ao contemplarmos o que Deus criou. Não é? Então é tremendo sabermos que Deus criou tudo para que nós pudéssemos nos satisfazer, para que nós pudéssemos desfrutar. Uma das coisas que se fala ali nos legendários é desfrute o caminho. E essa palavra ficou marcada na minha vida, ali naqueles dias que eu fiquei ali. Porque de fato nós estamos aqui para desfrutar do nosso Senhor. Mesmo que eu sei que há lutas, há desafios, há pressões, há circunstâncias difíceis, eu quero dizer, nós nascemos para desfrutar daquilo que Deus nos deu. Toda a criação é para que nós pudéssemos desfrutar do Senhor. Deixa eu dizer uma palavra para você. Esse ano é um ano da restituição e é um ano de você desfrutar daquilo que Deus tem para você. Eu quero profetizar isso na sua vida. Quero declarar que você vai viver desfrute. Você vai desfrutar de um bom casamento. Você vai desfrutar de bons relacionamentos, boas amizades. Você vai desfrutar de um trabalho digno, um trabalho abençoado. Você vai desfrutar dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Você vai desfrutar, porque eu sei que Deus quer que você se alegre, que você desfrute. A vida cristã não deve ser um peso para você. A vida cristã não deve ser algo difícil de ser carregado. Não. A vida cristã é para viver no descanso. Jesus mesmo diz, vinde a mim, todos vós seais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz lá em Atos que Deus traria tempos de refrigério. E com certeza eu tive uma experiência ali nos legendários de refrigério. Teve um momento em que eu pude desfrutar de um refrigério. E naquele momento em que eu pude desfrutar de um refrigério, e ali Deus falou comigo e ministrou no meu coração sobre desfrute. Deus quer nos levar ao desfrute. Deus quer levar você a viver uma vida no desfrute, no descanso, alegre, feliz. Esse ano de 2025, você vai viver o desfrute de Deus na sua vida. Deus, de fato, vai se mover de uma forma especial e poderosa em nome do Senhor Jesus. Amém, Wesley. Deus te abençoe também, meu irmão, ricamente. Sabe, Deus nos criou, então, para esse desfrute. E aí nós vemos que essas árvores eram boas para a vista, para nós nos alegrarmos com isso. Mas também essas árvores eram boas para alimento. Então Deus tem o interesse de nos suprir
nos alimentar, suprir as nossas necessidades. A Bíblia diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então essas árvores como alimento nos fala a respeito do nosso também alimento espiritual, não só o natural. Eu creio que também naturalmente você vai comer o melhor dessa terra. Não é? Esse domingo nós tivemos a ministração aqui do Frederico e ele ministrou acerca desse versículo: se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então eu quero declarar isso: você vai comer o melhor dessa terra. Mas mais do que comer o melhor dessa terra, é você se alimentar de Cristo. O que você está fazendo aqui nada mais é do que se alimentar do Senhor. É ter Ele como seu alimento, o seu suprimento, aquele que te fortalece, aquele que supre espiritualmente. E assim como nós precisamos do pão de cada dia, nós também precisamos do pão espiritual, o pão vivo que desceu do céu, né? Que Jesus mesmo disse acerca dele mesmo. Ele é o pão vivo que desceu do céu, então nós nos alimentamos dele. Nós somos supridos por ele. E quando nós estamos supridos, estamos alimentados, então nós somos fortes. E o grande sinal de que você está saudável é que você tem fome. Você tem um desejo de comer. Quando você está passando mal, você não lembra de picanha, você não lembra de uma comida gostosa. Por quê? Porque você não está bem. Mas quando você está saudável, você quer comer mais, você quer se alimentar melhor. Então veja, é importante que você tenha uma vida cristã saudável, alimentada. E com certeza é por meio da palavra, é por meio da oração, é por meio da adoração, é por meio da busca ao Senhor é que nós somos supridos e nós somos alimentados todos os dias em o nome do Senhor Jesus. E aí então, o que acontece quando você se alimenta espiritualmente? Com certeza você se torna cheio de vida, cheio de força, cheio de alegria, cheio de paz. Tudo isso Deus nos dá quando nós simplesmente nos alimentamos do Senhor e da sua palavra. Quer dizer que enquanto você ouve aqui essas ministrações todos os dias, na verdade segunda a sexta, com certeza seu coração vai se aquecer. Assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús que ouviam Jesus e eles tinham o coração ardendo por causa da palavra de Deus, com certeza eles estavam recebendo revelação de Jesus. E você também vai ser alimentado espiritualmente nesses dias. Você vai receber esse alimento espiritual aqui nesses dias, para que você possa viver uma vida de paz, de alegria, cheia do Espírito Santo, cheia da graça e do favor de Deus. E com certeza você vai ver o que você nunca viu e vai experimentar o que você nunca experimentou esse ano de 2025, em o nome do Senhor Jesus. Agora, veja que Deus não colocou o homem numa fábrica para trabalhar para Deus. E veja, tem muitas pessoas que pensam que Deus, ele quer que você simplesmente trabalhe para ele. Se Deus quisesse o homem simplesmente para fazer algo para Deus, ele então criaria o homem e colocaria ele numa fábrica de fazer coisas. Mas Deus não fez, Deus colocou ele no jardim. Por quê? Porque o propósito principal de Deus é que nós nos relacionemos com o nosso Deus. Infelizmente, inverteram-se as coisas, não é verdade? Em muitos lugares, o foco é simplesmente o fazer. Mas você sabe, o foco da vida cristã é no relacionar com Deus. Precisamos aprender a viver com Deus, a relacionar com Deus, a caminhar realmente com o Senhor. Quando Deus coloca o homem e a mulher ali no jardim, e a Bíblia diz que ele vinha na viração do dia para o quê? Para o relacionar com o homem, com a mulher. Isso nos mostra o propósito original de Deus. E esse propósito não mudou. Eu sei que nós trabalhamos em pregar o evangelho, nós trabalhamos em aconselhar, nós trabalhamos em várias partes na vida cristã. Mas o principal que nós precisamos cultivar e viver é um relacionamento com Deus. É uma intimidade com Deus. É vivermos de fato para buscarmos o Senhor, para falarmos com Ele, para ouvirmos a Ele, para meditarmos naquilo que Ele de fato é e na verdade naquilo que Ele tem para nós como filhos amados em nome do Senhor Jesus. Então o prazer de Deus é relacionar com você. E eu vim aqui para dizer isso para você. Deus ama estar com você. Deus ama se relacionar com você. Todos os dias, qualquer hora do dia. Se você voltar o seu coração para Ele, Ele vai estar ali
porque Ele quer estar com você. Ele quer se relacionar com você. Apenas se deixa viver esse relacionamento com Deus. Apenas volte-se a Ele. Com certeza Ele vai te encher de vida, de graça, de favor, porque Deus, de fato, é tremendo, é um Deus grandioso, né? Então, por isso, separe um tempo da sua vida, para orar, para adorar, para ouvir a palavra. Com certeza você vai ser ricamente abençoado. Um dia eu li uma frase num carro que eu nunca esqueci, que dizia assim: quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. E é verdade. Se nós gastarmos tempo para estarmos com o Senhor, com certeza nós vamos ganhar. Em nome do Senhor Jesus. Então essa comunhão diária com o Senhor é muito poderosa. Amém, Lília? É verdade. Essa comunhão com o Senhor faz com que de fato a gente desfrute de coisas tremendas, e aquilo que talvez demoraríamos anos para alcançar, de repente Deus nos dá uma saída, Deus nos dá uma solução, Deus nos dá uma ideia, Deus nos dá uma sabedoria que outros não têm, e de repente você sai lá na frente. E eu quero declarar isso para você. Nessa intimidade com o Senhor, nesse tempo de comunhão com o Senhor, Deus vai fazer com que você acelere. Eu quero declarar isso na sua vida e profetizar em nome do Senhor Jesus. Quero dizer para você que você vai ter uma sabedoria dos céus. Nesses dias Deus vai te dar uma sabedoria dos céus, para que você realmente viva uma aceleração. E aquilo que talvez demoraria anos para fazermos na nossa própria força, Deus vai nos dar uma sabedoria espiritual, e rapidamente vamos ver as portas se abrindo, coisas acontecendo, milagres acontecendo, e Deus mudando a sua história em nome do Senhor Jesus, rapidamente. Uau, por quê? Porque simplesmente você está no lugar certo, está no lugar da comunhão, no lugar do relacionamento com o Pai. Aleluia! Se você crê, diga amém. Aleluia! Glória a Deus. Eu vejo aqui os irmãos dizendo amém. Escreva aí mesmo o seu amém. Com certeza é a forma de você participar e eu ver que você está por aí. Aleluia. É muito bom quando você diz um amém. E agora, veja que Deus colocou no meio do jardim duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que a árvore da vida aponta para Jesus. Ele é a verdadeira vida. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus mesmo disse isso, que Ele é a vida. Então havia essa árvore ali, que aponta para Cristo. Então o homem deveria ter comido da árvore da vida. E ele iria conhecer o bem e o mal, não porque simplesmente ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas simplesmente porque agora a vida que está nele, a vida de Cristo, agora sabe discernir o certo e o errado, pela ação do próprio Deus dentro do coração do homem. Infelizmente o homem comeu da outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual que é essa árvore? É a árvore que aponta para o diabo, aponta para a independência. Enquanto a árvore da vida aponta para a dependência, a árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para a independência. É o homem sabendo o certo e errado pelo seu próprio conhecimento. E então existem essas duas árvores, e que nós temos que entender que é um princípio espiritual aqui. Qual árvore você vai seguir? Ou de qual árvore você vai alimentar? Se você voltar-se para a árvore da vida, que é o próprio Cristo, você vai ser conduzido por Cristo. Mas se você voltar-se para a árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai andar pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria força, pela sua própria capacidade. Veja, então, o caminho da árvore da vida é o caminho da dependência de Deus. O caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal é o caminho da independência. E nós sabemos que nesse caso a independência é morte. O fato do homem ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal veio então a morte. Então todas as vezes que você anda por esse caminho, você tenta tomar suas próprias decisões, andar segundo o seu próprio entendimento, você vai cair no erro da independência. E aí essa independência, de fato, vai gerar morte. Então ali na frente,
você vai ter um prejuízo. Por quê? Porque você tomou uma decisão baseada no que você achava, não baseada naquilo que Cristo tinha para você. Então é muito importante que você aprenda desde já a se alimentar da árvore da vida. Se alimentar da árvore da vida é se alimentar de Cristo, é ser conduzido por Cristo, é caminhar em direção ao que Cristo tem para a sua vida. Não ande por aquilo que você acha, não ande pelos seus achismos, mas simplesmente ande em linha com a vontade de Deus. E é nesse lugar de comunhão, de intimidade com Deus, é que você percebe as direções de Deus no seu espírito, no seu coração. Deus te conduz a tomar decisões sábias na sua casa, decisões sábias no seu trabalho, decisões sábias para os seus estudos. Deus vai te dar sabedoria nessa comunhão e você vai andar pelo caminho certo. Daqui a pouco você está diante de uma escolha e você então se volta para a árvore da vida, se volta para Jesus e Jesus então te dá a sabedoria, a graça de dar a resposta certa, de andar pelo caminho certo, de escolher corretamente. Isso é o quê? Isso é a ação dessa árvore da vida. Então o homem deveria ter comido da árvore da vida e desfrutar desse dirigir espiritual. Mas infelizmente o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E infelizmente muitos vivem assim hoje. Muitos vivem andando pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomam suas próprias decisões. Não consultam a Deus, não pedem a Deus direção, simplesmente vão. E daqui a pouco vê que as coisas não estão dando certo e eles começam a clamar, dizer: Deus me ajuda, Deus me ajuda. Espera aí, você deveria ter pedido a ajuda de Deus antes de tomar as decisões. Olha, todos os dias, acorde e ore para que Deus dirija as suas vidas, para que Deus conduza a sua vida. Para que não seja você mesmo tomando decisões, mas seja o Senhor através de você. Essa é a árvore da vida. Esse alimentar da árvore da vida é andar na dependência de Jesus. É deixar que Ele conduza a sua vida. É deixar que Ele tome as decisões que você tem que tomar. Porque antes de você tomar realmente as decisões, você orou e Deus falou: faça isso. E daqui a pouco você faz. Por quê? Porque você percebeu a paz. Não tome decisões sem a paz do Espírito. Seja a paz o vosso árbitro, não é que a Bíblia diz? Às vezes você está nesses dias para tomar decisões, mas não tome decisões baseadas no conhecimento do bem e do mal. Tome decisões baseadas na vida de Deus dentro de você. Porque essa vida é que vai te conduzir para o caminho certo. Talvez está vendo muitas coisas na sua mente, mas não deixe que a sua mente possa conduzir a sua vida, mas volte o seu espírito, volte o seu coração nesses dias e fala: Deus, não permita que eu tome decisões erradas, mas me dê a graça de ser conduzido pelo teu espírito, ser guiado pelo Senhor para tomar a decisão certa. E com certeza lá na frente você vai ver a vida de Deus se manifestando na sua vida, simplesmente porque você decidiu ouvir a Deus, ser guiado por Deus. Então, quando Deus falou para que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não estava sendo mal. Pelo contrário, Deus estava guardando. Mas por que talvez você pergunte: Deus colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida? Por que Deus não permitiu apenas a árvore da vida? Se Deus fizesse isso, o homem não poderia ter escolhas. E o diabo poderia questionar que o homem só está com Deus porque ele não teve escolha. Deixa eu te dizer, o peixe não tem escolha de respirar fora d'água. Ele tem que se respirar dentro d'água. Deus criou ele para isso, sem escolha. Tem que respirar dentro d'água. O homem foi criado para não respirar dentro d'água, para respirar fora d'água. Então o homem também não tem certas escolhas. Mas quanto a escolher Deus, Deus permitiu que o homem tivesse o livre-arbítrio, que o homem tivesse a escolha entre o bem ou o mal. Então escolhas Deus nos permite fazer. Eu escolhi vir com essa roupa hoje. Foram escolhas. Deus permite certas escolhas. Entende?
Porque Deus é um Deus que é nobre e que, de fato, não queria que o homem o escolhesse simplesmente porque ele não tinha opção. Entende? Assim como eu não tenho opção, eu ou respiro fora d'água, ou se eu for para dentro d'água, eu não vou respirar ali, eu vou morrer. Então, veja, Deus nos deu essa opção de escolha. E Deus também nos dá muitas escolhas nessa vida. Né? A escolha de você estar aqui, por exemplo, numa live. Entende? É uma escolha. Você decidiu estar. E Deus vai te abençoar porque você tomou a decisão correta de vir ouvir a palavra, de ser edificado, de ser abençoado, em nome do Senhor Jesus. Não é verdade? Então, tome escolhas divinas. Mas eu sei que às vezes nós tomamos escolhas erradas. Mas peça então para Deus te ajudar a tomar decisões certas, a escolher corretamente, porque Ele vai te ajudar e Ele vai te conduzir, de fato, à vida, porque Ele é o Deus da vida, e com certeza Ele vai te levar a caminhos de bênçãos, de vitórias, de conquistas, de multiplicação, de abundância, porque esse é o nosso Deus, é um Deus que nos conduz e nos guia. Então, nós decidimos estar com o Senhor. Muitas pessoas pensam que nós deixamos de ter a nossa própria vontade ao buscarmos a Deus. Pelo contrário, nós colocamos a nossa vontade em linha com a vontade de Deus. É quando nós podemos tomar escolhas, decisões, e nós dizemos: Senhor, eu não quero a minha, eu quero escolher a sua vontade. E é um fato, quando você se relaciona com o Senhor, quando você está com o Senhor, com certeza você vai querer fazer a vontade dEle. Eu gosto muito daquele versículo que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E muitas pessoas já interpretaram esse texto como sendo assim: se eu agradar o Senhor, então Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Então eu tenho que fazer tudo certinho para Deus gostar de mim. E quando Deus gostar de mim, então Ele vai fazer. Mas não é a verdade sobre esse versículo. A Bíblia está dizendo: agrada-te do Senhor. Ou seja, tenha prazer no Senhor. Tenha prazer em estar com Ele, ter comunhão com Ele. E Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Veja, então, quando que Ele vai de fato satisfazer os desejos do seu coração? Quando seu coração estiver nele. Mas eu deixo de dizer, quando seu coração estiver nele, você não vai querer fazer a sua própria vontade, mas porque você o ama, porque você viu quando foi amado, e agora você retribui esse amor a Ele, você agora quer fazer o que Ele gosta. E aí Deus vai te satisfazer os desejos do coração. Porque agora o seu coração está conectado ao coração de Deus. Seu coração se uniu a Ele por causa de um relacionamento. Quantas vezes agora eu procuro fazer o que minha esposa gosta. Eu pergunto para ela porque eu quero agradá-la. E o que eu já sei, já faço. Porque agora nós fomos conectados, somos unidos, temos uma aliança, estamos em comunhão, estamos juntos. Não é? Há quase 19 anos de casado, vai completar agora dia 12, para a glória do Senhor. Aleluia, 19 anos, no ano que vem 20 anos, estamos caminhando aí nesse casamento precioso que Deus nos deu. Então veja, o fato de estarmos juntos, conectados, em unidade, isso faz com que nós queremos o que o coração do outro deseja. O que o outro deseja, nós queremos também. E esse é um fato. Esteja perto de Jesus, se você não vai querer as coisas de Jesus. Se relaciona com Jesus se você não vai querer as coisas de Jesus. Faz um teste. Volta o seu coração intensamente, não é? Intencionalmente. Apenas para querer as coisas do alto. Você vai ver que a sua oração vai mudar. Que a sua forma de orar vai ser diferente. Porque você vai querer o que Ele quer. Você vai desejar o que Ele deseja. Isso é o que acontece quando nós nos relacionamos com o Senhor. Aleluia. Então, que nós tomemos a escolha certa de colocar a nossa vida, nosso coração no Senhor, né? E mesmo que nosso corpo deseje as coisas desse mundo, ou até mesmo do pecado, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós nos ajude a andarmos pelo caminho da vida. Porque esse é o caminho que Deus tem para mim, o caminho para você. Eu quero profetizar e declarar isso na sua vida. Você vai viver uma vida de relacionamento com o Senhor, de intimidade com o Senhor, como você nunca viveu nesse ano de 2025. Você vai viver, de fato, um relacionamento de comunhão, de vida com o seu Deus, o seu Pai, o seu Senhor. E certamente você vai ver coisas preciosas e vai ter experiências lindas com Jesus.
porque simplesmente você se voltou para estar com Ele. É tempo de voltarmos o nosso coração para o Senhor. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz também que nesse lugar há um rio que flui, não é? Isso nos fala do fluir do Espírito Santo. Então nesse lugar, que é o lugar do Jardim do Éden, lá de Jardim de Delícias, também havia rios. Na verdade, um rio que se dividia em 4 braços. E cada rio aponta para algo na palavra de Deus, mas principalmente para o fluir do Espírito Santo. Eu quero dizer que você vai fluir rios de águas vivas, rios de águas vivas. Agora mesmo, quero declarar isso na sua vida, que do seu interior fluem rios de águas vivas, rios de vida fluem do seu interior. Porque é a manifestação do Espírito. E aonde você chegar, esse rio vai passar. E pessoas vão receber do toque do Espírito Santo. E pessoas vão se alegrar. Pessoas vão ter paz de Deus. Simplesmente porque de você está fluindo vida. Está fluindo paz. Está fluindo alegria. Está fluindo a unção de Deus. Porque do seu interior fluem esses rios de águas vivas. A Bíblia diz que se nós crescemos, do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Então eu creio que de você flui esse rio poderoso do Espírito Santo. Quando você sair para o seu trabalho, ou para o seu estudo, ou para fazer qualquer coisa hoje, você vai ver o fluir de Deus na sua vida. Onde você andar, onde você passar, com quem você conversar, vai haver vida fluindo. Haverá a vida do Espírito Santo fluindo de uma forma especial, de uma forma tremenda, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus nos colocou nesse lugar onde tem alimento, onde tem a alegria de ver as coisas que Deus criou. Também é um lugar onde a vida é Jesus. Há um lugar também do fluir do Espírito Santo. E a Bíblia ainda diz que nós somos como árvores plantadas, né? Salmo 1, versículo 3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então nesse lugar de intimidade, comunhão com o Senhor, nós também somos de fato bem sucedidos em nome do Senhor Jesus. E você vai ver o sucesso, porque você está plantado junto às correntes de água, ao rio de Deus fluindo da sua vida, do seu interior. E com certeza você vai ver Deus te levando ao sucesso. Porque você está perto, está em comunhão com o rio de Deus, com o fluir de Deus. E por fim, aqui nesse texto que nós lemos, Deus criou o homem e colocou ele no jardim. E depois disse para ele cultivar e guardar o jardim. O cultivar nos fala de semearmos. Então precisamos plantar. E o que nós estamos fazendo aqui é uma plantação. Sementes estão sendo plantadas no seu coração, sementes da palavra de Deus. Então, quando nós plantamos, nós estamos de fato semeando algo que vai produzir fruto. Então, o fato de você estar ouvindo a palavra, as sementes de Deus estão sendo plantadas no seu coração. O fato de você plantar o seu tempo aqui, ouvindo a palavra de Deus, algo tem sido semeado. E eu quero dizer que essas sementes vão produzir frutos. Depois que essas sementes irem para o solo do seu coração, elas vão trabalhar por você. E elas vão crescer dentro de você. E daqui a pouco, tudo aquilo que nós ouvimos aqui vai produzir uma revelação, um conhecimento maior de Deus, uma fé extraordinária. E aí nós vamos ver as coisas invisíveis se tornarem visíveis. Por quê? Porque as sementes foram plantadas. Então, você precisa plantar o seu tempo com Deus, o seu relacionamento com Deus, buscando a Deus, e tendo intimidade com o seu Deus. Invista tempo. Esse ano, separe mais tempo para estar com o Senhor. Plante mais. Com certeza você vai colher mais. Ouça mais da palavra. Com certeza a fé vai aumentar dentro do seu coração. Quanto mais você se voltar para o Senhor, mais você está plantando e mais você vai colher. Então, a Adão foi dada a ordem ali para ele cultivar, para ele plantar, porque ele iria colher. Eu também digo isso para você: plante principalmente seu tempo com Deus. Plante tempos de comunhão com o Senhor. Com certeza você vai ver a colheita. Mas também
nos fala aqui sobre guardarmos, protegermos, sermos vigilantes. Então nós precisamos de fato também guardar, proteger, para que nada possa impedir-nos de chegarmos ao propósito do Senhor. Por quê? Porque muitas coisas querem tirar nossa atenção. O diabo tenta lançar setas, mentiras na nossa mente, mas que nós possamos ser guardados, vigilantes contra ações do inimigo. A Bíblia diz para nós sermos vigilantes, porque o vosso adversário anda ao derredor, procurando uma brecha, procurando um espaço para atacar, para devorar. Mas sabe de uma coisa? Deus nos deu a sabedoria, Deus nos deu a autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, como nós falamos ontem. Então Deus já nos deu essa autoridade, nós nos posicionamos no mundo espiritual. Então eu queria que você guardasse o ambiente da sua casa em oração, guardasse o ambiente do seu trabalho em oração, se posicionasse no mundo espiritual e declarasse que o diabo não tem espaço na sua vida, na sua casa, na sua família. Que você se posicione nesses dias guardando um ambiente espiritual da sua casa, um ambiente espiritual do seu trabalho, dos seus estudos, da sua célula, da sua igreja. Que você se posicione e não deixe que o diabo te impeça de colher o que você tem plantado. Porque com certeza você tem semeado a sua vida, você tem plantado em oração aquilo que você quer colher, mas você precisa também guardar e proteger para que o diabo não entre e te impeça de receber a colheita que Deus planejou para você. Em nome de Jesus, eu quero orar por você e declarar que você é guardado pelo poder do sangue de Jesus. E que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa, em o nome do Senhor Jesus. E nada e nem ninguém vai te impedir de desfrutar de um relacionamento poderoso e glorioso com o Senhor, nesse lugar, no jardim, onde de fato você vai ter experiências lindas e poderosas com Cristo, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar a palavra de vida, de bênção, de graça sobre a vida dos meus irmãos. E declarar que nesses dias eles terão um relacionamento ainda mais íntimo, mais profundo com o Senhor. Quero declarar que eles são guardados pelo sangue de Jesus. E que a mão poderosa do Senhor é sobre a vida deles. E que eles vão desfrutar de bênçãos e mais bênçãos dos céus. E que nesse ano de 2025 eles vão ver o que eles nunca viram. E vão experimentar o que eles nunca experimentaram. Senhor, que eles possam desfrutar da abundância, da graça e do favor do Senhor. Como eles nunca viram, como nunca desfrutaram. E seja um ano realmente de restituição e de desfrute de todas as bênçãos que o Senhor tem para liberar na vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro que são benditos, são amados, são prósperos, são curados em nome do Senhor Jesus. São livres de todo mal, e nenhuma cadeia do inferno pode prendê-los mais. Mas eles vão viver o melhor do Senhor, e vão desfrutar da vida do Senhor, e vão tomar decisões baseadas na própria vida do Espírito Santo dentro deles. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém, aleluia. Irmãos, se você tiver alguma pergunta, né, enquanto nós falamos, você vai deixar perguntas aqui, porque às vezes nós estamos compartilhando da palavra de Deus, você tem perguntas. Se você tiver perguntas, eu quero sempre também ter a oportunidade de respondê-las em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos ter esse costume também fazer perguntas aqui para que a gente possa compartilhar também aquilo que é talvez a sua dúvida e que seja a dúvida de outros. Aleluia, glória a Deus, amém. Foi muito bom estar com vocês, com certeza é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus, lembrando que nós vamos de Gênesis até Apocalipse, nós estamos na 7ª live, estamos no capítulo 2 ainda, mas nós vamos chegar lá, hein? Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu recebo, obrigado pelas bênçãos, ore sempre por mim, pela minha família, pela minha casa, por esse ano, por esse desafio, ore pelos livros também, estou aí aguardando a chegada dele, aleluia. Essa questão de diagramar, de revisar, às vezes demora um pouco,
mas vai sair em nome de Jesus. Ore para esse livro sair essa semana aí, em nome do Senhor Jesus, vai sair. E se você não está no nosso grupo de WhatsApp, você já entra lá, porque eu vou disponibilizar o livro lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E se você também não nos segue ainda ali no nosso canal do YouTube, vá lá, porque nós vamos deixar essa live gravada lá. Daqui uns dias não vai estar mais gravado no Instagram, mas vai estar só lá no YouTube, ok? PR Marcos Nogueira, ok? Então eu quero contar com você nisso aí. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Esse é o momento. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Obrigado pelas palavras de incentivo, de bênçãos. Eu recebo todas elas. Recebo mesmo. Fico feliz. Feliz por vocês. Feliz porque vocês estão comigo. E nada melhor do que poder ministrar para quem tem fome e sede da palavra. Com certeza nós vamos ver o que nós não vimos e vamos experimentar o que nós nunca experimentamos. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu gostaria também que você compartilhasse essas lives com outros, né? Principalmente ali no YouTube. Eu quero espalhar e chegar em pessoas que não entram no Instagram, mas que estão lá no YouTube, porque nós queremos ministrar a palavra em nome do Senhor Jesus. Também tem o link do canal do YouTube aqui no meu perfil, na bio. Você pode entrar lá, você vai, e aí você já clica ali e já se inscreve e também já aperta as notificações para quando chegar fizer uma live ou subir algum vídeo lá, você já vai receber. E lembrando que em fevereiro nós vamos colocar as nossas aulas de Apocalipse ali e com certeza você vai ter outra fonte de alimento espiritual. São 23 aulas que vão marcar a sua vida, que vão te ensinar acerca dessa palavra, desse livro tão poderoso que é o livro de Apocalipse. Eu amo ministrar sobre isso e escrevi até um livro. Então vai ser uma grande bênção também em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então estamos juntos e continuamos essa semana ministrando a palavra de Deus no seu coração, de segunda a sexta, 6 horas, horário aqui dos Estados Unidos, 6 horas da manhã, e 8 horas da manhã, horário de Brasília, nós temos a live pelo meu Instagram, marcosnogueira.usa, tá bom? Então é importante que a gente sempre esteja recebendo a palavra aqui, para que a gente seja alimentado espiritualmente e que a fé possa ser gerada e milagres possam acontecer em nome do Senhor Jesus. Amo vocês, um grande abraço e até amanhã em nome de Jesus.